Olá, está no ar mais uma edição do APAMPESP Informa. E no programa de hoje, a gente celebra uma vitória muito importante conquistada pelos aposentados. No dia 19 de junho, o Supremo Tribunal Federal voltou a analisar as regras da reforma da Previdência de 2019 e retomou também o julgamento das ADINs que tratavam da inconstitucionalidade do confisco. Com os votos que foram proferidos, o placar ficou em 3 votos a favor do confisco e 7 votos a favor dos aposentados e dos pensionistas. E o ministro Gilmar Mendes fez aí um pedido de vista e empurrou o encerramento do julgamento para o segundo semestre desse ano. Mas o placar está aí, 7-3, e as decisões tomadas nesse julgamento, elas representam uma vitória importantíssima e expressiva para a luta dos aposentados, bem como do empenho das entidades, né, entre elas a APAMPESP, pela ilegalidade do confisco previdenciário. E para poder conversar um pouquinho com a gente sobre o impacto dessa decisão, sobre a importância dessa vitória, eu convido o deputado estadual Carlos Gianazzi. Deputado, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Felipe, o convite. Quero saudar toda a APAMPESP, na figura da sua diretoria, sobretudo na pessoa da presidente, né, a professora Val Neide, que tem feito um trabalho muito importante em defesa da dignidade e dos direitos das aposentadas e pensionistas, não só do Estado de São Paulo, mas eu diria que do Brasil inteiro. E dizer que esse julgamento que teve agora no último dia 19, ele foi muito importante, está sendo porque ele não terminou ainda, né? Mas o fundamental para nós é que o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para derrubar o confisco. Ele já julgou que o confisco da reforma previdenciária de 2019, aquela aprovada pelo Bolsonaro, é inconstitucional. Tanto é que a própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, já tinha emitido um parecer dizendo que era inconstitucional. E o Supremo seguiu exatamente esse parecer. Então, são 11 ministros, 7 ministros já votaram contra o confisco e apenas 3 votaram a favor do confisco. Mas o julgamento foi suspenso porque um dos ministros, o ministro Gilmar Mendes, pediu vista. Mas no discurso dele, nós estávamos acompanhando, ele deu a entender que ele também é a favor do fim do confisco. Então, ele tem agora 90 dias para devolver o pedido de vista. Aí termina o julgamento. Mas mesmo que ele vote contra os aposentados, não vai fazer diferença, porque já fez maioria, já tem 7 votos. Então, nós já, no Supremo, em tese, se nenhum ministro mudar de voto, porque eles podem mudar o voto ainda. É difícil acontecer isso, muito difícil, porque ele já votou, já fez discurso, como que ele vai mudar o voto dele agora? Seria uma contradição, uma desmoralização até. Mas, enfim, então mesmo que ele vote contra os aposentados, o Gilmar Mendes, não vai fazer diferença o voto dele. Então, é uma questão de tempo agora, né? Mas eu queria ressaltar que essa vitória não se deu apenas porque os ministros votaram, porque teve mobilização. Nós fizemos um movimento para convencer esses ministros a votar pelo fim do confisco, né? E eu quero destacar o papel fundamental da APAMPESP, porque essa luta do Supremo é a continuação da nossa luta aqui em São Paulo, pela derrubada do confisco estadual, que nós conseguimos após 2 anos, após muita mobilização, nós conseguimos aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa que derrubou o confisco no estado de São Paulo, aquele confisco do Dória, né? E a APAMPESP teve um papel fundamental porque ela mobilizou o estado inteiro através das câmaras municipais, onde a APAMPESP conseguiu, através das suas regionais, das aposentadas e pensionistas, convencer aproximadamente 400 câmaras municipais a aprovar moções de apoio ao PDL que eu tinha apresentado, o PDL 22,
que foi um instrumento legislativo que mobilizou toda a Assembleia Legislativa, né? E toda a pauta da Alesp. O projeto, inclusive, foi aprovado em todas as comissões, né? Entrou em votação, inclusive, mas foi obstruído, né? Vocês se lembram disso. Então, a Ampesp participou, e tem participado nessa luta também, do tuitaço, participou do tuitaço lá atrás, para aprovação do PDL 22, para derrubar o confisco do Dória, e participou agora, tem participado também desse movimento importante junto ao Supremo, né, para convencer os ministros a derrubar o confisco. Então, o que acontece nesse momento, Felipe, para as pessoas entenderem? O julgamento não terminou, porém, nós já temos 7 votos, a maioria dos votos. Daí a pessoa aposentada, mas o que interfere aqui agora? Porque a nossa principal luta no estado de São Paulo é pela devolução do que foi confiscado durante os 2 anos. Então, essa decisão vai ajudar muito a nossa luta em São Paulo, porque já que o Supremo decidiu que o confisco é inconstitucional, então agora o Estado tem que devolver mesmo, porque foi inconstitucional o confisco que ocorreu com a reforma federal e com a reforma estadual do Dória. Então, isso facilita a nossa luta, viu, Felipe? Para que haja a devolução. Tanto é que eu já apresentei um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, inclusive que já foi aprovado na principal comissão da Alesp, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi aprovado, foi para a segunda comissão agora. Então, isso fortalece. Então, essa decisão do Supremo vai nos ajudar muito em 2 aspectos: a fortalecer a nossa luta pela devolução do que foi confiscado durante os 2 anos e também impedir que o governador faça um novo confisco, porque a legislação ela ainda permite o confisco. Então, o governador Tarcísio, a qualquer momento, pode editar um novo decreto e começar a confiscar. Mas com a decisão agora do Supremo, não vai poder fazer mais isso, entendeu? Então, é um avanço para a nossa luta essa decisão. Mas tem que esperar o julgamento final, logicamente, né? Que ter 90 dias aí pela frente. Deputada, eu queria também aproveitar, em nome da nossa presidente, a professora Valnígia Romano, fazer um agradecimento público ao deputado Carlos Gianazzi, que além da luta aqui em São Paulo, que foi importantíssima para que essa ação caminhasse de forma positiva lá no Supremo, o deputado também se reuniu com vários ministros do Supremo Tribunal Federal para poder tratar da questão do confisco, do impacto disso para os aposentados. Então, a gente agradece publicamente também por toda a dedicação e por todo o empenho na defesa desses projetos, dessas ações, na realidade. Deputado, e o senhor falou agora sobre o seu PLC, o 9 de 2023, que foi aprovado aqui na CCJ, e sobre a importância dessa decisão do Supremo, que cria todo um movimento favorável. Além do seu PLC, que caminha aqui em São Paulo, a gente também tem outros projetos importantes sobre esse tema, e eu queria que o senhor fizesse uma pincelada sobre esses projetos, para falar sobre como eles ficam, em que consistem esses projetos e como é que eles ficam diante dessa decisão do Supremo. A gente tem aqui, a gente tem lá em Brasília o projeto da deputada Luciene, que também trata dessa questão da mudança na Constituição, né, do artigo. Então, assim, como fica com essa decisão do Supremo o projeto da deputada? A gente também tem agora uma movimentação em relação à PEC 6 de 2024, que tá aí junto com a PEC 555, que é lá de 2006, então, assim, uma luta de quase 2 décadas. Então, deputado, para quem só vê esses números aí andando por aí, não entende muito bem do que eles se tratam. Então, a PEC 555 lá de 2006, a PEC 6 agora de 2024, e o projeto do deputado Luciene. Faz um resuminho para a gente, por gentileza, do que são esses projetos e como é que eles ficam agora com essa decisão. É uma pergunta muito importante essa que você está fazendo, muito oportuna, porque vamos explicar então. Olha, essa decisão do Supremo fortalece o projeto da deputada Luciene Cavalcante de mudar, né, o artigo 149 da Constituição Federal, que é ele que autoriza o confisco de aposentadorias e pensões de servidores públicos que ganham abaixo do teto do INSS. O teto está hoje em torno de 7.700 e alguma coisa reais, né? Eu não me lembro aí os centavos.
mas esse é o teto. Então, fortalece essa luta no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, fortalece também a nossa luta, inclusive, você citou muito bem a PEC 6, a PEC Social, que é uma proposta de emenda à Constituição para resolver também a questão do confisco de quem ganha acima do teto. Porque essa decisão do Supremo, é importante isso, ela só resolve a situação de quem ganha abaixo do teto, para quem ganha até R$ 7.700. Então, essas pessoas não terão mais nenhum tipo de desconto. Para quem exceder esse valor, aí haverá um desconto, mas do que exceder esse valor. Abaixo desse valor não haverá mais desconto. A pessoa que ganha, por exemplo, de aposentadoria R$ 8.000, se ela tiver esse provento de aposentadoria, então o que exceder os 7.700 vai ter um desconto de 14%, de 12% ou 14%, por exemplo, né? Porque aí é uma outra lei, é a emenda 41, é aquela lei aprovada em 2003. Então, e essa emenda número 41 já foi julgada pelo Supremo, e o Supremo disse que é constitucional, o Supremo autoriza aí. Então, judicialmente, a gente não tem o que fazer, porque o Supremo Tribunal Federal, no passado, já julgou, porque nós tínhamos já ações no passado. Logo que essa emenda foi aprovada em 2003, 2004, 2005, teve ação na Justiça e nós perdemos lá atrás. Então, por que é importante a PEC 6? Porque a PEC 6, ela muda, ela altera a emenda 41, também proibindo que os estados e municípios cobrem, e a União cobrem, contribuição previdenciária de quem ganha acima do teto também. Porque nós temos um princípio de que quem já se aposentou, independentemente do salário, se é abaixo ou acima do teto, ele já contribuiu com o seu regime previdenciário. Antigamente era o IPESP, agora é São Paulo Previdência, aqui na prefeitura é o IPREM. Em cada município, em cada estado, tem um regime previdenciário, né? Um instituto. Então a pessoa já contribuiu, já pagou. Então não tem que descontar mais, porque o Brasil é o único país do mundo que a pessoa se aposenta e tem que continuar pagando a aposentadoria. Isso não existe, né? Certo? É inconstitucional. Mas, enfim, então agora a segunda luta é pela aprovação da PEC 6. A deputada Luciane Cavalcante assinou também essa PEC 6, está mobilizada em Brasília para convencer os deputados a votar essa proposta da PEC 6, que resolve a situação de quem ganha acima, mas não, do teto, mas não passa mais pelo Supremo, porque o Supremo já falou que pode descontar. Então tem que mudar a lei. Daí o Supremo tem que mudar a sua concepção também. E anualmente eu apresento aqui também na Câmara, na Assembleia Legislativa, emendas à LDO e à LO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e a Lei Orçamentária, que vai ser aprovada agora no final do ano, para que haja reserva orçamentária para devolver o que foi confiscado durante os 2 anos, entendeu? Então, aqui em São Paulo, a nossa prioridade é a devolução e impedir que haja mais confisco no estado de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, continua o confisco. 100.000 servidores e servidoras aposentados estão sendo confiscados com 14%. Não caiu ainda o confisco em São Paulo. Aí nós temos uma luta na Câmara Municipal com o vereador Celso Gianazzi, tem um PDL, que é o 92, né, que acaba com esse confisco. Mas se a hora que consolidar, terminar a votação do Supremo, aí cai também o confisco municipal, aqui de São Paulo e de outras prefeituras e de outros estados que estão confiscando. Entendi, deputado. Então, só para a gente poder deixar redondinho, a gente tem uma vitória importantíssima conquistada agora no Supremo, cujo julgamento ainda não foi finalizado, mas que tá aí, tem aí os números que dificilmente mudarão. Mas também a gente tem outras lutas importantes que continuam acontecendo no Legislativo, tanto aqui no âmbito estadual, com o projeto do deputado aqui na Assembleia, o PLC 9 de 23. Temos a emenda número 1 apresentada ao orçamento, foi a primeira emenda apresentada ao orçamento do próximo ano, e os projetos que também estão tramitando lá em Brasília. Deputado, para a gente poder tratar agora também de outros temas que não estão no universo do professor aposentado, mas professor nunca deixa de ser professor. É importante estar sempre informado sobre o que está acontecendo. A gente tem uma proposta de instalação das escolas cívico-militares, que
Então, eu queria que o senhor trouxesse um apanhado aí em que consiste esse projeto, como é que se ele já foi apresentado à LESP, se ele está caminhando, qual a tramitação, qual é o impacto disso para a educação aqui no estado de São Paulo. Então, vamos lá. O projeto de escola cívico-militar, que é um programa, ele foi aprovado agora recentemente aqui na Assembleia Legislativa. Nós votamos contra, né, por vários motivos, porque é uma escola, na verdade, nós somos contra a escola militar. Para quem deseja seguir a carreira militar, né, a pessoa pode entrar numa escola como essa, mas na rede pública de ensino não há amparo legal para a implantação da escola cívico-militar. Tanto é que o programa federal já foi cancelado. A Advocacia Geral da União já cancelou, já emitiu um parecer contrário, tem parecer contrário do Ministério Público Federal contra esse modelo de escola. Mesmo assim, o governador Tarcísio apresentou o projeto que foi aprovado, nós votamos contra, obstruímos, mas o projeto foi aprovado. E ele traz várias contradições. Por exemplo, nesse projeto de escola cívico-militar, vai ter um monitor militar aposentado, ele já recebe, ele já é aposentado, e ele vai trabalhar na rede estadual ganhando até R$ 9.000. Ou seja, o professor que não ganha nem o piso nacional do magistério vai ter um salário inferior ao do monitor militar. Ele vai ter um salário maior que o salário do diretor da escola. É um absurdo, é uma afronta, né, aos profissionais da educação. E quando a gente pega o projeto, e agora saiu a resolução dizendo o que essa escola militar vai fazer, o que esse militar, porque é só um militar que vai ficar dentro dessa escola. É um pouco uma farsa esse projeto de escola cívico-militar. Ele vai ficar na escola desenvolvendo atividade extracurricular, o contraturno. E daí na resolução, sabe que atividade extracurricular, que conteúdo. Então, ele vai trabalhar conteúdos como ética, inclusão, mas isso a escola já faz, o professor já faz. Ele vai, está lá na resolução, eu achei um absurdo, ele vai trabalhar, ensinar os alunos como que funciona o sistema republicano, os três poderes, o papel do legislativo, o papel do executivo, o papel do judiciário. Minha gente, isso já existe. O professor de filosofia já faz isso, o professor de sociologia, o professor de história, o professor de geografia. Já é conteúdo, não precisa de um militar ganhando R$ 9.000 para fazer esse tipo de trabalho. Então, todos os conteúdos, praticamente, e todos os objetivos da escola cívico-militar, no que aparece no projeto e na resolução, já são conteúdos programáticos da escola, já desenvolvidos pelos professores. Então, é uma afronta aos professores, ao magistério, porque nós já estamos fazendo isso nas escolas. Então, não precisa de um militar para fazer isso. Olha, sem formação, sem pedagogia, sem nada, absolutamente nada. Então, nós já fomos ao Supremo Tribunal Federal, ingressamos com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi acatada pelo ministro Gilmar Mendes, que deu prazo para o governador se manifestar, o presidente da LESP, a Advocacia Geral da União e a PGF. Né? A partir disso, ele toma uma decisão se vai suspender ou não essa lei de escola cívico-militar no estado de São Paulo. E o projeto diz ainda que essas escolas serão implantadas em lugares pobres, lugares de vulnerabilidade social, lugares onde há violência. Eu fico pensando, nesses lugares, essas regiões, né, mais abandonadas pelo poder público, elas não precisam de polícia, elas precisam de investimento, precisam de ETECs lá, de FATECs, de centros de cultura, centros de esportes, de assistência social, de geração de empregos, precisam de institutos federais de educação, né, para ter desenvolvimento e opções para a juventude, para as crianças, para os adolescentes. Então, vai colocar mais polícia, já tem polícia lá, e não resolve. O lugar da polícia é na segurança pública e não dentro da escola. Né? É importante que a polícia dê proteção, mas externa à escola, na comunidade, que faça a roda escolar, mas o processo pedagógico é da escola, é do profissional da educação. Então, por isso que nós nos manifestamos contra essa. E é uma fase que é um militar lá dentro, fazendo o quê dentro da escola? Né? Ainda mais nessas regiões mais pobres, não vai resolver a questão da violência, que é uma questão social gravíssima
que permeia toda a sociedade. Nessas regiões, nós precisamos do Estado presente, lógico, com segurança, mas com todos esses equipamentos culturais, educacionais e sociais que eu citei aqui. É isso aí. Até lá fica ganhando, pode ganhar o dobro que ganha um professor, sem transformar a realidade social dos alunos e da comunidade, né? Deputado, tem um outro projeto aí muito polêmico também, apresentado pelo secretário de Educação, que ele já fez uma proposta semelhante lá no Paraná e trouxe aqui para São Paulo, que é a questão da privatização da gestão das escolas. E a gente sabe que existe, que não, além do todo o risco para a carreira de quem trabalha na escola e do impacto disso no serviço público, a gente também tem uma outra questão que é muito importante, que é assim, a escola é uma comunidade. Então, os alunos criam laços, criam relação com todos os profissionais que trabalham ali dentro. E, às vezes, um profissional que nem sempre está na sala de aula consegue detectar e perceber situações que o professor que está ali no cotidiano nem sempre também consegue vislumbrar. Então, assim, é um trabalho conjunto. E aí a gente tem essa questão da privatização. Como está essa questão, deputado, desse projeto? Olha, esse projeto, na verdade, nem passa pela Assembleia Legislativa, é um programa, é um leilão. O governador Tarcísio de Freitas está inovando. É algo surreal vai acontecer no estado de São Paulo. Ele vai leiloar escolas públicas na Bolsa de Valores de São Paulo para empresas estrangeiras. As escolas serão praticamente vendidas para que essas empresas, né, façam a construção da escola e depois façam a administração de uma parte da escola. A parte pedagógica, inicialmente, não, fica a cargo do Estado, mas a parte de alimentação, de segurança, de manutenção, de conservação, de limpeza, toda essa parte será explorada financeiramente pela empresa que construir a escola, né, que comprar, que ganhar esse leilão. Ou seja, você vai ter, então, dois diretores dentro de uma escola. O diretor da empresa, que está preocupado com lucro, né? E, do outro lado, o diretor da rede estadual, que está preocupado com a parte pedagógica da escola, e haverá confronto, por exemplo. Porque a empresa, como ela precisa ter lucro, ela vai receber dinheiro público do Estado para fazer todos esses serviços que eu citei, e ela vai querer economizar, logicamente, porque ela tem que ter lucro. A empresa é próprio, né? Está no DNA da empresa privada. Nada contra a empresa privada, mas no serviço público não dá para ter lucro, tem que pensar no público, no bem-estar da sociedade, né? Sobretudo aí nos nossos alunos. Então haverá um grande conflito, mas é uma inovação, né? Leilão de escolas públicas na Bolsa de Valores de São Paulo, com a participação também de empresas estrangeiras, de fundos de investimentos internacionais, vindo para tomar conta de escolas. Inicialmente, são 33 escolas que serão construídas e né, através desse leilão. As empresas que ganharem o leilão vão construir e depois administrar essa parte que eu citei das nossas escolas. Isso é ruim porque vai privatizando as escolas, é um começo, né? Você está abrindo a porta para a grande privatização, como já aconteceu no Paraná, aprovou um projeto agora privatizando 205 escolas. E lá no Paraná é o grande laboratório das privatizações e da militarização das escolas públicas. Isso afeta todos os alunos, toda a comunidade escolar e, sobretudo, o magistério, as professoras e professores, que serão cada vez mais escanteados e marginalizados nesse processo. Trazendo prejuízos ainda maiores para carreiras que já estão prejudicadas, né? Exatamente. Deputado, muito obrigado por ter participado do nosso programa, por ter trazido essas informações tão importantes, por ter estado junto com a gente nessa luta e em tantas outras lutas que ainda estão por vir, que estão acontecendo e as que ainda virão. Mais uma vez, obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Felipe. Um abraço aí para toda a direção da Pampesp, para a professora Valneide e todas as associadas. E parabéns à Pampesp pela luta em defesa dos direitos e da dignidade das professoras aposentadas no estado de São Paulo. Um abraço. Valeu, deputado. Um abraço. E a gente continua o nosso Pampesp Informe e eu convido agora
o doutor Felipe Barreto. Ele é advogado e integra o departamento jurídico da Pampesp. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor Felipe, muita gente está ansiosa com essa notícia do Supremo, né? Que hoje a gente tem um placar de 7-3 favorável ao aposentado. O julgamento não terminou, então eu queria que o senhor desse uma perspectiva mais ampla sobre como foi esse julgamento. A gente tem, acho que um prazo de 90 dias, né, a partir do pedido de vista para esse julgamento ser retomado. Quais são as perspectivas? Quando o julgamento termina, qual é o processo para ele poder começar, para a decisão poder entrar em vigor? Então, queria que trouxesse uma luz para esse tema para poder esclarecer os nossos associados. Perfeito. Bom, tivemos essa notícia muito importante, né, para os nossos associados, para os servidores públicos aposentados e pensionistas de todo o país. Uma vez que tivemos uma vitória importante no dia 19, na quarta-feira, pois o Supremo Tribunal Federal julgou 13 ações diretas de inconstitucionalidade que versavam sobre questões que envolvem a reforma da Previdência, sobretudo ao artigo 149, parágrafo 1º-A da Constituição Federal, que veio com a emenda constitucional 103 de 2019, né? Essa reforma da Previdência, a famosa reforma. Esse artigo ele trata sobre déficit atuarial, contribuição previdenciária e de proventos, né, que superem o salário mínimo. E, portanto, nós tivemos, lembrando, no ano de 2020, a publicação de um decreto 65021, pelo governador do estado, aqui no nosso estado, no qual trouxe a contribuição no holerite dos nossos associados, de todos os servidores inativos do estado de São Paulo. E tivemos, né, grandes movimentações políticas, nossas moções de apoio, movimentações legislativas e, por fim, no ano de 2023, em janeiro, nós conseguimos já a revogação e não incidiu mais essa contribuição nos demonstrativos dos servidores inativos do nosso estado, né? E a situação atual é que nós tivemos, né, 7 votos favoráveis contra 3 dos ministros, temos também um parecer da Procuradoria-Geral da República que opina, né, que sinaliza pela inconstitucionalidade, e só falta, portanto, o voto de um ministro, do Gilmar Mendes, que pediu vistas. O que seria pedir vistas, né? É quando o ministro ele requer, né, a examinação, né, de um melhor de melhorar a situação, uma examinação desse processo antes da votação. Então, ele pede vistas, dá uma examinada, né, verifica ali qual que é o seu entendimento a respeito desse tema, tendo, portanto, 90 dias para fazer essa devolução, tá? Existe, evidentemente, a possibilidade de ele votar de forma contrária, mas, supostamente, em uma fala, ele sinalizou que estaria em conformidade, né, pela inconstitucionalidade deste artigo da Constituição Federal. E essa vitória, então, ela poderá abrir precedentes para a devolução, né, de valores que foram confiscados durante esse período e também, o mais importante, impedir que uma nova contribuição se estabeleça no nosso estado. Certo. E, doutor Felipe, agora, com a publicação da decisão, tem um processo aí, né? Tem um acordo que vai ser publicado com as regras, com as modulações. Quais são as possibilidades dentro desse caminho? O que é que os ministros podem ainda decidir de novo diante daquilo que já foi dito e colocado? Como já houve, né, já formou-se a maioria, então o cenário ele é bem favorável, né? E isso vai abrir precedentes para a propositura de ações, no caso de ações individuais que buscam a devolução desses valores confiscados, né? Contudo, a gente deve observar que, ao se concretizar essa inconstitucionalidade, será necessário conhecermos o teor dessa decisão e verificarmos a existência de uma eventual modulação de efeitos, né? Essa modulação de efeitos, ela consiste em uma limitação, em uma determinação temporal de como, de quando poderemos atingir essa retroatividade, ou se será daqui para frente, ou se de fato ela se tornará retroativa, né? Então é necessário aguardarmos essa decisão e analisarmos se haverá a modulação de efeitos. Se nada disser a respeito da modulação, a decisão será retroativa.
Então é isso. Para quem está nos questionando se a Pampesp irá entrar com a ação, a gente precisa desse documento final, dessa publicação final da decisão, para poder saber se a decisão tem efeitos retroativos, e aí poderemos entrar com ações individualizadas. O Departamento Jurídico da Pampesp estará à disposição dos nossos associados para entrar com essas ações. Doutor Felipe, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, fico à disposição para demais questionamentos que forem necessários, que os associados tiverem. Estou aberto a isso. Valeu, muito obrigado. E a gente termina essa sessão do Pampesp Informa. Acompanhe as novidades, informações mais recentes, sempre no www.apampesp.org.br. Valeu e até a próxima.